O retrato Oswaldo Peralva. Parte 26. Operários e intelectuais. O clima de confiança entre os militantes estabelecidos pela luta interna permitiu um intercâmbio de informações bastante amplo, que se encadearam e se confrontaram, formando um quadro vivo e autêntico da realidade comunista no Brasil. Um aspecto desta realidade era o desprezo e o ódio nutrido pelos dirigentes máximos do partido em relação aos intelectuais. Esse ódio reacendeu-se com a abertura dos debates, à revelia da direção do PCB, por um grupo de intelectuais que trabalhavam nos jornais comunistas. Acirrou-se com o apoio aberto e maciço dado a essa iniciativa pelo grupo de escritores de Para Todos, e extravasou-se nas calúnias e nos epítetos contra nós lançados. Primeiro chamando-nos de piroquetes, pequenos burgueses em desespero, e elementos vacilantes ante a pressão ideológica do inimigo de classe, para terminar declarando-nos funcionários do DOPS e vendidos ao imperialismo yankee. A verdade, porém, é que essa atitude vinha de longe, como resultado provável da vulgarização da ideia marxista de suprimir as diferenças entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Segundo Marx, isso se verifica na sociedade comunista, após uma gradual elevação do nível cultural e técnico dos operários até o nível dos intelectuais e também, desde então, através da rotatividade profissional. Os marxistas do núcleo dirigente achavam, no entanto, que a eliminação dessa diferença devia concretizar-se de modo inverso, isto é, na proletarização dos intelectuais, e não em sentido político-ideológico, mas no sentido rasteiro das pequenas tarefas práticas. Daí que centenas de estudantes comunistas, sob pressão dos dirigentes, tenham abandonado a escola em que faziam cursos superiores e até cursos secundários, que a muitos artistas e escritores se reprochasse o fato de que, em vez de estarem a pichar paredes ou a transportar pacotes para os dirigentes, passassem o tempo a escrever livros ou pintar quadros. O poeta Santos Moraes, somente porque ousou declarar, aí pelo ano de 1946, numa reunião da Tribuna Popular, que não pretendia deixar-se absorver pelas tarefas práticas do partido, colação de cartazes, pichações de muro, etc., limitando-se a atuar como jornalista e dispondo de tempo para escrever poemas e romances, quase foi linchado pela célula daquele jornal. E daí por diante passou a ser alvo de ironias e chacotas por parte de modestos revolucionários daquela empresa. O intelectual é, por natureza, um inconformado, mente aberta ao debate, à pesquisa, à busca de novas verdades. E por isso os intelectuais do PCB tinham de chocar-se com a rigidez dogmática dos dirigentes. A leitura de livros, outros que não os marxistas, leninistas e stalinistas, era vista com maus olhos no partido. A arte não comunista era sempre taxada de decadente, degenerada. Conta Abu Faraj que o general árabe Amir ibn al-As, ao conquistar Alexandria em 1642, mandou incendiar sua famosa biblioteca sob a alegação de que os seus livros estavam contra os ensinamentos do Corão. E nesse caso, deviam ser destruídos como nocivos.
ou eram apenas repetição, com outras palavras, das verdades contidas no Corão, caso em que também deviam ser destruídos, como supérfluos. Era essa também a mentalidade que prevalecia na direção do PCB, e os próprios intelectuais que já tinham sido absorvidos nas engrenagens do aparelho passavam a ter essa mesma mentalidade. Daí que, na penúltima, e de má memória, na penúltima fase de Para Todos, eu mesmo, para não falar em outros intelectuais, tenha agredido numerosos escritores brasileiros, simplesmente porque não eram comunistas. Naturalmente, a questão se agravou após os famigerados informes de Yadanov sobre literatura e arte. Mas o terreno estava preparado para isso, e de que não se tratava de um fenômeno passageiro nem brasileiro, lemos um testemunho recente, o do escritor e jornalista Moacir Werneck de Castro, que, tendo comparecido a um congresso de cultura em Praga, escreveu a respeito o seguinte: achamos, a certa altura, que a discussão era destituída de qualquer toque de divergência ou de crítica, e que comunicamos francamente essa imprensa aos nossos amigos tchecos. A explicação foi que antes do Congresso se haviam realizado inúmeras reuniões preliminares, onde os tópicos de crítica haviam sido abertamente expostos. De maneira que no Congresso mesmo só restava expor as opiniões, já filtradas pelo debate anterior. Não podia, assim, haver nenhuma surpresa. Era o anti-suspense. As resoluções, em consequência, foram aprovadas por aclamação. Última hora. Do Rio, 13/7/1959. Velho padrão. O socialismo, no domínio cultural, não precisou de enfrentar na Tchecoslováquia problemas como, digamos, os da Romênia ou da Albânia. Já não havia analfabetos no país cujo nível cultural era dos mais elevados da Europa. Assim, o balanço do Congresso no que diz respeito à democratização da cultura teria que ser evidentemente positivo. Mas nas questões de ordem, estética, ou nas direções da leitura e da arte pelo partido e pelo Estado, puderam advertir-se certos sinais inquietantes. É difícil compreender como o poder socialista, tão solidamente instalado e que a cada momento proclama a unanimidade do apoio das massas trabalhadoras e do povo, se mostre tão hostil no plano ideológico à fantasia criadora dos escritores e artistas, que não sabem mais aonde fica a temível fronteira, cuja transposição significa invadir o malfadado território do revisionismo. Tudo na mesma. Então, depois do breve intermezzo do degelo, o tom geral do Congresso de Praga não autoriza nenhuma expectativa de mudança na rigidez da linha. E em alguns discursos que se podia mesmo discernir com toda nitidez o velho padrão trabalhado por Yadanov. O desprezo e o ódio intelectual encontravam seu complemento nas bajulações teóricas e na idealização grosseira do proletariado, que era apresentado como a classe eleita, portadora de todas as virtudes morais e cívicas. Daí que, mesmo nos países pouco industrializados, onde a maioria do povo vive no campo,
o PC se considere sempre o partido do proletariado e considere os camponeses como aliados, os aliados mais firmes do proletariado. Portanto, um dirigente de origem operária ou camponesa é tido como possuidor de algumas qualidades superiores inatas. No Brasil, durante certo tempo, devido à insurreição comunista no Exército, em 1935, o título de militar gozou de certo prestígio. Mas o resto, funcionários públicos, comerciários, artesãos, estudantes, pequenos comerciantes, engenheiros, jornalistas, médicos, advogados, escritores, artistas, eram tudo considerados uma mixórdia pequeno-burguesa que se caracterizavam por suas vacilações de irresponsabilidade e por seus desvios na linha política de todo o gênero de piroquetagens. Isso explicava a mistificação a que se entregavam muitos dirigentes do PCB. Certo dia, em começos de 1946, Marighella chegou à seção de quadros do CC, pediu uma ficha autobiográfica e pôs-se a preenchê-la, por determinação do presídio. Escreveu a data de nascimento, nomes dos pais, profissão na vida civil, data de entrada no PCB e outros dados mais. Quando chegou ao ponto em que devia precisar sua origem social, suspendeu a caneta, coçou a carapina, fitou um funcionário daquela seção, o estudante AC, e explicou sua dificuldade. Estou em dúvida se posso, aqui em origem social, escrever militar. AC arregalou os olhos. Militar? Por que militar? Por analogia, respondeu. Veja aí no seu fichário. Arruda era agrônomo e fiscal do Ministério do Trabalho, descendente de uma família da zona do cangaço pernambucano. O tio dele, esse padre Arruda Câmara, que agora é deputado, só anda com uma faca peixeira dentro da batina. Pôs como origem social camponês. Amazonas, que fez o curso de guarda-livros no Pará e trabalhou como burocrata no Sindicato da Construção Civil, aqui no Rio. Pôs como origem social operário. Eu não, só porque usava uniforme. Estava no ginásio da Bahia, como porque meu pai era reservista de terceira categoria, acho que posso pôr como origem social militar. Terminou pondo pequeno burguês estudante. Embora essa origem realmente não fosse recomendável. De todo modo, era melhor que se dar a qualificação de intelectual, apesar de os estudantes estarem incluídos nessa categoria social. Os chefes do PCB nunca perdiam oportunidade de manifestar seu desprezo ao intelectual, mostrando que, na escala de valores instituída oficialmente no partido, ele ocupava o lugar mais baixo, enquanto o operário ocupava o mais alto. Em fins de 53, o Comitê Regional do Rio lançou um plano Lenin de recrutamento de novos estudantes, de novos militantes para o partido, e estabeleceu um sistema de emulação mediante concessão de prêmios aos camaradas que melhor trabalho realizassem. Organizou-se para isso um quadro minucioso com os pontos correspondentes ao tipo social do recrutado. O ponto máximo era 50, atribuído ao recrutamento de um operário de grande empresa. O ponto mínimo era 10, correspondente ao recrutamento de um intelectual. Na reunião de agosto-setembro de 1956 do Comitê Central, coube ao ensaísta Astrogildo Pereira abordar este assunto, escudado no seu testemunho pessoal. Relatou então a grosseria e o desprezo de que foi alvo por parte de um membro
do núcleo dirigente. Pediram-lhe certas facilidades para realizar sua obra como escritor e recebeu a resposta: você não é escritor, nem bom nem mau. Escreve algumas coisas como todos nós escrevemos. Aliás, os bons escritores dos partidos somos nós, os dirigentes principais, porque possuímos uma visão ampla e justa da sociedade. Na reunião seguinte, do mês de outubro, o assunto voltou à baila. E um ex-membro do CC, que ali se achava como convidado, o velho Zé Francisco, declarou: sou operário, velho membro do partido, e posso dizer que nunca vi entre os operários preconceito e discriminação contra os intelectuais. Quem eu sempre vi ter preconceito contra os camaradas intelectuais foram os pequenos burguês da direção do partido. Efetivamente, estes anti-intelectuais da direção, a começar por Prestes, eram todos pequenos burgueses, não obstantes afivelarem, alguns deles, a máscara de proletários. Os operários mesmo, e em geral, os homens simples do partido, se orgulhavam de formar nas fileiras, ao lado de um Niemeyer ou um Jorge Amado, de um Portinari, um Graciliano Ramos ou um Arnaldo Estrela. É certo que a direção do PCB também apreciava esses nomes e os utilizava politicamente para que assinassem manifestos e telegramas de protestos e para que comparecessem em congressos nacionais ou internacionais de interesses dos comunistas. Mas só apreciava os nomes, desprezava-lhes as obras. Em 1946, numa reunião do CC a que fora convidado, Jorge Amado, embalde, reclamou contra o fato de o partido não lhe deixar tempo para escrever literatura, pois além de suas atividades como deputado, era sobrecarregado de outras tarefas que bem podiam ser executadas por outros camaradas. Quanto às obras de Niemeyer Portinari, eram simplesmente taxadas pelo núcleo dirigente de arte burguesa degenerada. Contra Graciliano Ramos, porque se recusara a vestir a camisa de força do realismo socialista, quando lhe apresentavam os argumentos do dirigente soviético Yadanov sobre literatura, ele retrucava com sua habitual franqueza: Yadanov é um cavalo, não entende isso. Moveram uma campanha de destruição que não cessou sequer com a morte do grande romancista, pois tentaram impedir mesmo que se publicassem póstumamente seu livro Memórias do Cárcere. Alvo também do desprezo dos dirigentes do PCB eram os economistas. Alguns dos mais competentes estudiosos de economia brasileira forneciam materiais, números, dados, argumentos, interpretações, para que a direção os utilizasse em seus artigos, discurso e informes. Acontece, porém, que muitas vezes essas interpretações da realidade não coincidiam com os esquemas do PCB, traçados, a grosso modo, em Moscou, para todos os países subdesenvolvidos. Agarrado a esses esquemas, o senhor Luiz Carlos Prestes, por exemplo, bradava algo nesse estilo: o Brasil está em atraso progressivo. O Brasil está regredindo à condição de colônia dos imperialistas norte-americanos. Os economistas, porém, consultavam as estatísticas, liam as notícias econômicas, verificavam listas de importações de tratores, motores, tornos, petroleiros, visitavam as fábricas, usinas em construção, e chegavam à conclusão que o Brasil se achava num processo de desenvolvimento econômico. Essas conclusões enfureciam os marxistas da direção, que diziam sobeteramente entre si: olha aí, olha aqui fulano, segundo estes nossos camaradas burgueses,
O Brasil está progredindo economicamente, está avançando. Então, para que pensar em revolução? Acho melhor a gente fechar esse partido e cada um de nós tratar sua vida particular. E caíam na gargalhada. Mas em seguida mostravam uma catadura feroz e mandavam recados assim para os economistas. Diga a fulano e cicrano que nos preparem um trabalho sobre tal assunto, mas nada de fazer interpretações, que mande os dados puros, só números, nada de comentários. E acrescentavam superiormente, como que a justificar perante o emissário dessa atitude. São os analfabetos. Estão com a cabeça cheia da falsa ciência burguesa e pensam que sabem muita coisa. Só os números, os dados puros. Eles, depois, escolhiam os dados que coincidissem com o esquema e os utilizavam. Quanto aos dados que se opunham ao esquema, jogavam-os na cesta do lixo, como mistificações burguesas. Realmente, como ainda há pouco me dizia o poeta Rossini Camargo Guarnieri, falando dessa situação, era a inteligência a serviço da burrice organizada e insolente. Para com os intelectuais menos famosos, a atitude desses dirigentes era ainda pior. Os romancistas Dalcídio Jurandir e Alina Paim, particularmente, foram tratados da maneira mais desumana, ambos aceitando e levando às últimas consequências as teses do realismo socialista. Dispuseram-se a ir viver algum tempo no próprio cenário em que se desenrolaram as histórias que iriam descrever em seus livros, Linha do Parque e A Hora Próxima, respectivamente. Viajaram um para o Rio Grande do Sul e outro para São Paulo. Viveram em casas operárias, tiveram contato com os personagens reais de suas histórias. Regressaram e empreenderam uma nova experiência literária. Prontos, os romances foram entregues à direção do PCB para serem publicados pela editora do partido. Mas, a pretexto de que estavam sendo lidos pelos dirigentes, esses romances permaneceram por muito tempo inéditos. Depois, foi levantada uma dúvida na direção. Eram realmente romancistas esses camaradas? Ora, ambos tinham romances publicados por editoras não do partido, eram detentores de prêmios literários. Sua obra já estava consagrada pela crítica. Os próprios dirigentes do PCB, por isso mesmo que os reconheciam como romancistas, deram-lhes a tarefa de escrever tais romances. Agora, pensando humilhá-los, punham em dúvida sua qualidade de romancistas. Afinal, depois da grave incidente com Alina Paim, relacionado com essa situação, seu livro foi publicado. Quanto aos originais do livro de Dalcídio Jurandir, após 2 anos mofando nas gavetas da direção do PCB, foram devolvidos ao autor, acompanhados da seguinte nota crítica: Dalcídio abusa muito do emprego de E somente em meados do ano passado, quando buscavam reconquistar o apoio dos intelectuais em face da debandada ocorrida no curso da luta interna, é que a editora PCBista pediu os originais e publicou o livro. Com o historiador Edson Carneiro fizeram algo semelhante. Ele escreveu um livro sobre a Revolução Praieira e a direção do PCB propôs-lhe publicá-lo pela editora comunista. Um dos dirigentes de posse dos originais leu 2 capítulos e, naturalmente, verificou que aquela revolução não se processara de acordo com os esquemas que ele tinha na cabeça para revoluções desse tipo, e decidiu suspender a publicação do livro. Mais que isso,
impedir que esse livro fosse publicado por outra editora. O jeito era destruir os originais. Destruiu. Mas desconfiou. O autor, de certo, tinha cópia. Pediu a cópia, alegando o extravio dos originais, e destruiu também. Entretanto, se tinha uma cópia, pensou genialmente, podia ter outra ainda. Arranjou mais um pretexto e mandou pedir outra cópia. Mas o autor, já desconfiado, negou que tivesse mais cópias. Pediram que mandassem então os manuscritos, mas ele respondeu que os havia destruído logo após datilografado o livro. Assim, conseguiu o autor salvar uma cópia de sua obra. Nas escolas do PCB, e isto foi confessado à guisa de autocrítica por Marit Ave, numa reunião com escritores comunistas, presidida por Prestes em meados de 1958. Os professores recebiam instruções da direção para humilhar os intelectuais, fazendo-lhes, sobre questões marxistas, algumas perguntas de algibeira, de modo que eles passassem os olhos aos demais alunos como ignorantes e broncos, incapazes de assimilarem a ciência do proletariado. Em princípios de 1957, conversando no Rio com um dos mais renomados intelectuais do PCB, dele ouvia a afirmativa de que existiam vários escritores jovens desejando ingressar no partido. Esclareceu, porém, que por intermédio dele nenhum entraria, e relatou o sucedido com o crítico de arte Flávio D'Aquino. Por intermédio meu, mas a pedido dele mesmo, Flávio ingressou lá no PCB. Para se ter uma ideia de como foi tratado, basta dizer que, ao fim de uma semana, ele não só abandonou o partido, como ficou meu inimigo. É de notar que nenhum só escritor ou artista de renome foi formado no PCB. Os que dele se aproximavam muito, quando no início de sua carreira literária ou artística, eram absorvidos pelas tarefas práticas com que os sobrecarregavam e desestimulados em suas atividades intelectuais pelo clima hostil ali reinante. Os jovens jornalistas, quando começavam a se distinguir, eram sabotados por ordem diretas do núcleo dirigente. Até mesmo jornalistas que vinham da imprensa não comunista, areolados pelo estrelato, sofriam restrições nesse sentido. Certa vez, Moacir Werneck de Castro seguiu para Assunção, a fim de fazer uma série de reportagens, encomendadas pela própria direção do partido, a respeito da prisão em que se encontrava enfermo o dirigente comunista paraguaio Obdúlio Barti. Dadas as condições de terror reinantes naquele país, nosso enviado corria perigo, inclusive de ser preso também. Por isso, como diretor da imprensa popular nessa ocasião, anunciei sua partida, numa notícia ao pé da primeira página, ilustrada com o clichê de Moacir, em coluna e meia. Isso se justificava não só do ponto de vista jornalístico, como do ponto de vista político. Nessa mesma edição, ao alto da primeira página, estampei uma foto de Prestes em 2 colunas, ilustrando unia entrevista sua, ou coisa que o vale. Apesar disso, Arruda considerou que estávamos dando mais destaque a Moacir do que a Prestes, e acentuou que isso refletia o espírito de clã dos jornalistas, de igrejinha, dos elogios mútuos, enfim, uma catilinária. Mais que todos, porém, foi Grabois, quem deu a medida exata desse ódio e desprezo que votam os intelectuais, os falsos operários da direção do PCB. Certa ocasião realizou-se em casa de família conhecida minha uma reunião de dirigentes comunistas que durou vários dias.
Ao final da reunião, pediram modestamente à dona da casa que desse sua opinião crítica sobre como eles se portaram. E ela fez 2 críticas, uma das quais neste termos: eu só acho que os camaradas passaram excessivamente bem. Cada refeição era um verdadeiro banquete. Enquanto isso, os jornalistas tipógrafos da imprensa popular estão passando fome, recebendo vales de 20 cruzeiros por dia. Desculpe a franqueza. Não a desculparam. Grabois mordeu o lábio, estava rubro de ódio, profundamente ofendido com aquela comparação. A camarada nos subestima. Não se lembra que fomos dirigentes e estamos na ilegalidade? A camarada pensa por acaso que nos alimentamos assim porque sejamos cibaristas? Uns gozadores da vida? Está equivocada. A maioria de nós nem liga pro tipo de comida que põe na boca. Eu sou um deles. Só nos interessa que a comida esteja sã, e mesmo essa preocupação não é por nós mesmos, mas pelo partido, que nós temos a responsabilidade de dirigir. Imagine que nós, com essa política de economizar palitos, procuramos as coisas mais baratas. Acabaríamos comprando produtos deteriorados e nos intoxicando. Então, na melhor das hipóteses, iríamos parar no pronto-socorro, podendo ser descobertos e presos. Trata-se de um problema de segurança. Essa é que é a verdade. Por isso não podemos reprimir nossa indignação quando a camarada nos compara com aqueles bêbados da imprensa popular. Os bêbados? Antes, pessoal, nota de rodapé. É grande, tá? Há quem afirme que a vida copia a arte. Pensei nisso quando me transmitiram esse discurso de Grabois. Tal a semelhança que apresenta com um outro discurso que, em condições parecidas, fez um personagem do Animal Farm, de George Orwell. Nessa deliciosa sátira que historia a revolução dos bichos numa fazenda, os quais expropriaram e expulsaram o antigo proprietário como explorador de todos, fala-se de alguns privilégios que os porcos se atribuíram. Bem, deixemos o autor com as palavras, abre aspas. O mistério de para onde ia o leite ficou esclarecido. Diariamente era misturado ao pirão dos porcos. As primeiras maçãs estavam amadurecendo e sobre a grama do pomar se espalhavam os frutos caídos da macieira. Supunham os animais que, de certo, essas maçãs seriam repartidas igualmente. Um dia, contudo, foi dada a ordem de que todos os frutos caídos no chão fossem coletados e trazidos ao quarto de arreios para serem consumidos pelos porcos. Diante disso, alguns dos outros animais resmungaram, mas inutilmente. Todos os porcos estavam de pleno acordo nesse ponto, inclusive Snowball e Napoleão. Mandaram Squealer dar aos outros as necessárias explanações. Camaradas, gritou ele, vocês não estarão pensando, espero eu, que nós, os porcos, estejamos fazendo isso com o espírito do egoísmo e privilégio. Muitos de nós realmente não gostamos de leite nem maçãs. Eu mesmo não gosto. Nosso único objetivo ao tomar essas coisas, é preservar nossa saúde. O leite e as maçãs, e isto foi provado pela ciência, camaradas, contém substâncias absolutamente necessárias ao bem-estar de um porco. Nós, os porcos, somos trabalhadores intelectuais. Toda a gerência e organização deste sítio depende de nós. Dia e noite estamos cuidando do bem-estar de vocês. É para a segurança de vocês que nós bebemos esse leite e comemos essas maçãs. Fim da nota de rodapé. Os bêbados de que ele fala eram 3 ou 4 jovens repórteres que, convidados para algumas festas em bairros operários,
e compreende-se que não recusassem convite para qualquer lugar onde houvesse o que comer e beber, andaram excedendo nas bebidas. A generalização, porém, é injusta e corria por conta do anti-intelectualismo de Grabois. E coroando tudo isso, tivemos o proletaríssimo senhor Luiz Carlos Prestes a vociferar em sua carta-rolha de novembro de 1956. Precisamos acabar com o mandonismo e o arbítrio individual de nossas fileiras, o que significa encontrar a justa relação entre a democracia e o centrismo, entre a liberdade e a disciplina. Isso não pode significar, no entanto, que tenham livre cursos em nossas fileiras o niilismo em matéria de organização e o anarquismo senhorial do intelectual burguês. Mas, se esses cavaleiros eram sinceros no seu anti-intelectualismo, não o seriam tanto no seu proletarismo. Manejando a máquina do poder, eles cuidavam sobretudo de impedir que os autênticos líderes operários conquistassem a direção desse partido, que se intitulava de o Partido do Proletário. Bem sintomático é o fato de que o operário Roberto Morena, acatado como líder de grande parcela do proletariado, homem de muita experiência política e de nível cultural razoável, não tenha sido cooptado para o CC em 1945, quando o PCB se organizou na legalidade, permanecendo até hoje fora desse organismo. Enquanto isso, foram levados para o CC jovens operários e operárias sem o menor prestígio no seio de sua classe, culturalmente atrasadíssimos e sem qualquer experiência política. A função desses elementos no CC é balançar a cabeça aprovativamente, como bois de presépio, nas famosas votações de quem saem as resoluções unânimes. Servem também como efeitos para dar cor local, isto é, proletária, ao partido do proletariado. E, sobretudo, são tranquilizadores, porque não possuem capacidade para disputar aos pequenos burgueses os postos que estes ocupam na suprema direção. Entretanto, por vezes, também aqui a criatura se rebelava contra o Criador. E desses operários começou a achar esquisito que os dirigentes máximos nesse partido do proletariado fossem todos pequenos burgueses, e pôs-se a resmungar. Então, perspegaram-lhe incontinente a etiqueta de obreirista. O obreirismo constitui um desvio ideológico de caráter pequeno burguês. E teorizaram que o verdadeiro operário não se caracterizava por suas mãos calosas, mas por sua ideologia. Por isso o camarada Prestes era o maior e melhor proletário brasileiro. Por isso ele era, e não o camarada X, que trabalhou muitos anos numa fábrica, o dirigente supremo do partido. Foi um discurso como esse que ouvi de José Souza pronunciar na escola em Moscou, numa de nossas assembleias, para contraditar um operário de grande empresa, desses chamados de operários puro sangue. À saída de Monate, conversava com Souza, dando-lhe apoio. A cada pena, hein? Um operário puro sangue com essa mentalidade pequeno burguesa. E assim, nessa química infernal, guarda-livros se transformavam em operários. Operários puro sangue se transformavam em pequenos burgueses. E suprimia-se como inútil perniciosa a categoria dos intelectuais. Pois, como dizia outro, os escritores, os bons escritores do partido,
são seus dirigentes, porque têm uma visão ampla e justa da sociedade.